Fala galera, e aí? Bom, tô com insônia, tô sem sono. Aí pensei, tem nada pra fazer? Quer saber? Vou refutar o Antônio Miranda. Porque é isso que a gente faz no tempo livre, né? Inclusive eu tô de pijaminha, ó. Eu ia dormir, eu tô de pijama. Eu vou gravar de pijama mesmo, tô nem aí. Aí, né? Porque é assim, né, galera? O cara, ele fez um texto aí falando que eles são temidos e tal, mas não sabe eles, né? Que na verdade eles são mais os palhaços no palco do circo, que a gente só refuta por diversão do que por considerar de fato alguma ameaça. E aí é isso, né? Eu tô tenho uma produção muito maior aí de vídeos para fazer e não tendo nada para fazer, eu pensei, então quer saber, eu vou bater no Miranda. Então vamos lá, mais uma vez. Tem aquele vídeo do Miranda onde ele refuta Deus. Ele supõe o seguinte: Deus não poderia ser a máxima grandeza, porque alguma dessas grandezas supostamente se contradizem, né? E outro ponto também é que Deus não poderia ser ato puro, né? E é curioso, porque ele fez aquele primeiro vídeo, eu refutei, e ele refez um vídeo simplesmente é, rapaz, me fugiu a palavra. Ele fez o primeiro vídeo, eu refutei, e aí ele simplesmente fez um outro vídeo repetindo o que tinha feito no primeiro, né? Quer dizer, simplesmente ignorando a refutação que eu fiz, né? E inclusive tem um vídeo dele em que ele omite a minha refutação. Ele faz um vídeo falando: olha, o Douglas, ele falou que tem 2 tempos, mas ainda é tempo. Não, Antônio Miranda, eu te mandei 5 refutações. Eu escrevi 5 refutações, upei, você apagou, me bloqueou, eu upei os prints, então você passou vergonha, você sabe disso, você é fujão. E quando você fez um vídeo, você respondeu uma delas, né? E é justamente a que é menos importante. Eu comecei por ela porque ela é a mais fraca, né? Então aí eu respondi falando que tempo não existe, e aí você omitiu, né, essa resposta e repetiu a outra, né, sobre o ato puro, que eu falei que ser ato puro, né, ou seja, é ter em si todas as qualidades possíveis, né, não falta nada em si, não diz respeito a faltar, a deixar de criar algo ou não. E você simplesmente repetiu o mesmo argumento, ignorando que ele já foi refutado. Então, quer dizer, ou você é cínico, a coisa entra por um ouvido e sai pela outra, ou você é tão burro, que você não entende a refutação, certo? E repete o mesmo argumento que já foi refutado, né? Aí é complicado, rapaz, complicado. Mas vamos lá, né? Vamos por partes. Sobre a questão do ato puro, tá? Eu vou explicar o seguinte. Antônio Miranda, ele supõe que para alguém criar alguma coisa é porque precisa dessa coisa, né? Por exemplo, eu crio um ventilador porque eu preciso de um ventilador, né? Então, nesse caso, Deus teria criado a humanidade porque precisa da humanidade. E aí isso provaria que ele não é ato puro, né? Porque ele criar alguma coisa significa que ele sente falta de algo para ele. E aí ele tem um texto muito esquisito que ele diz: os cristãos dizem que Deus cria a humanidade para ser adorado, né? Que a função da humanidade é o adorar. Não. Nenhum cristão, não existe teologia cristã alguma, pelo menos não a católica, se, né, essas teologiazinha pseudo-protestante, né, de cristianismo evangélico de esquina, talvez, certo? Mas doutrina teológica, filosófica séria, não. Inclusive de protestantes sérios, tá? Eu não tô aqui querendo menosprezar todos os protestantes. Quando eu faço piadinha com protestante, me referindo a essas figuras como Jason Ferrer, como Antônio Miranda, Vinícius César, é porque eles vêm dessas igrejinhas de esquina, beleza? Então, não existe teologia séria que diga que Deus criou a humanidade para ser adorado. Deus não precisa da adoração de ninguém. Nós precisamos adorar Deus. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do amor de ninguém. Ele é completo, certo? Então, assim, ninguém argumenta que Deus cria as pessoas porque ele precisa de adoração. Então, isso simplesmente não é um argumento teológico, né?
Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos lá, vamos pressupor que tem razão. Parece fazer sentido que se você cria alguma coisa é porque você precisa, né? Agora, como nós vamos refutar isso? Primeiro, isso é refutado já em Tomás de Aquino, né? É incrível, porque esses ateus, eles ficam formulando algumas pseudo-objeções, achando que estão trazendo algo de novo. Mas se eles tivessem lido Tomás de Aquino, eles saberiam que Tomás de Aquino questionou todas essas coisas, né? E se não, antes dele mesmo, né? Santo Atanásio, Santo Anselmo, Santo Agostinho já tinham discutido, já tinham refutado. Por exemplo, por que o cristianismo, ele acredita que Deus tem que ser trino, né? Tem que ser três pessoas consubstanciais? Vocês sabem por quê? Justamente por causa disso, né? Se Deus tem que ser, vamos começar da primeira premissa, Deus tem que ser, né, definido como a máxima grandeza, ou seja, ele é ato puro. Se ele é a máxima grandeza, ele é o máximo amor, correto? Só que ninguém pode amar a si mesmo, porque amar a si mesmo é egoísmo, é orgulho, né? E isso não é uma virtude. Então, se Deus é máximo amor, mas amar a si mesmo não é uma virtude, Deus necessariamente não pode ser um. Justamente porque se ele for só uma pessoa, isso é contraditório com ser máximo amor. Então, Deus é três pessoas. Percebe? Ele é três pessoas em uma única substância, né? É a consubstancialidade trinitária. Então eles são três pessoas, né, que amam entre si, certo? A família divina, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Por isso são três pessoas, entendeu? Para poder desviar da aporia que seria supor que ele é máximo amor e ama a si mesmo. E aí, quando nós vamos para a grandeza, né, para a qualidade ou virtude de ser caridoso é dar de graça, certo? É você dar a alguém. Só que você dá algo a alguém que não precisa de nada, né? Então, nós já definimos que Deus não poderia ser uma pessoa, portanto é três. Agora, a caridade, né? O que... Porque são três pessoas, mas as três são uma única substância, né? Transcendentalmente são o mesmo Deus. Então, cada uma dessas pessoas é perfeita em si mesma. Cada uma dessas pessoas é máxima grandeza. Então, se cada uma delas tem tudo, elas não precisam de nada, elas não podem se dar nada, né? Não tem nada que o Espírito Santo possa dar para Deus, que Deus já não tenha, né? Deus Pai, ou vice-versa. Então, se eles são máxima caridade, mas para ser máxima caridade tem que dar, e eles não podem dar a si mesmo, logo eles criam a humanidade. Entendeu? Eles criam a humanidade por quê? Porque é a criação da humanidade que satisfaz a premissa de que eles são máxima caridade. E caridade define-se por aquilo que é dado de graça. Ou seja, quando eu dou algo a alguém, certo? Não se pressupõe que eu dou algo a alguém porque eu preciso disso, né? Eu dou de graça. Ou seja, Deus, quando cria a humanidade, ele não está criando a humanidade porque ele tem algo a ganhar dela, porque falta algo nele. Não, ele cria a humanidade por ser máxima caridade, certo? Ou seja, por ter a dar e ter que, né? Enfim, para você dar a alguém, precisa existir alguém para receber o que você tem a dar. Então, essa é a refutação, muito simples. Então, portanto, Deus tem que ser trinitário, porque ele é máximo amor, e se ele fosse um só, seria amor próprio, seria egoísmo. E Deus criou as coisas, né? Porque se não existisse ninguém a quem se doar, não teria como ele ser caridade, né? Então, como ele é por definição caridade, nesse sistema lógico, por definição ele precisa ter a quem dar alguma coisa, logo ele cria a humanidade. Então, está aí refutado o Antônio Miranda. E sobre o tempo, que eu não vou repetir a mesma refutação que eu já fiz, né? Tempo não existe e ponto final. Então, estão aí as duas refutações em 10 minutinhos e viva Cristo Rei.